Olá, tudo bem? Então estamos aqui com a nossa régua agora em polegada fracionária. E aí a gente já viu em aulas anteriores que a polegada fracionária tem uma divisão feita em até 16 partes. Mas algumas réguas, a gente pode até perceber aqui, no início dessa régua aqui ele tem um número 32. Esse 32 ele indica a quantidade de divisões no início da régua. Então, esses tracinhos menores aqui que vocês podem observar, até esse traço aqui, que é de 2 polegadas e meia, ele corresponde cada um a 1/32 da polegada. Então, se eu for pegar aqui do início da régua, que é o 0, até 1 polegada, e contar todos esses traços menores, vai dar um total de 32 traços. Porque aqui no início até 2 polegadas e meia, a polegada tem 32 divisões. Tudo bem? A partir de 2 polegadas e meia até o final da régua, nós temos apenas 16 divisões. Fica mais fácil de visualizar os traços agora aqui embaixo. Porque, por exemplo, se a gente for pegar aqui do traço de 3 polegadas até o de 4 polegadas, nós iremos contar aqui embaixo exatamente 16 traços. O importante destacar é que algumas réguas, elas fazem o seguinte: para facilitar a leitura, a cada oitavos o traço sobe. Porque, por exemplo, o primeiro traço é 1/16. O segundo traço seria 2/16, como nós já vimos. Mas não existe 2/16 da polegada, é 1/8. Então, oitavos seria uma escala acima do 16. Então, o que é que ele faz? Quando dá oitavos, vamos pegar aqui para ficar fácil, esse traço de 3 polegadas. Então, aqui 3 polegadas. Esse traço aqui seria 1/16. Quando for 2/16, que na verdade é 1/8, o traço vem para aqui para cima. Tá percebendo? Então, essa escala daqui, onde eu estou correndo o lápis em cima, é de oitavos. Isso facilita muito a leitura. Porque quando você for medir a peça, que você vê que ela coincidir com os traços de oitavos, você já faz a leitura em oitavos, fica mais fácil. Outra coisa a destacar é que a cada 2 oitavos nós temos 1/4 da polegada. Porque não existe 2 oitavos, sempre tem que ser com o numerador ímpar. Então, quando tiver aqui, 2 oitavos, 1/8 aqui que nós acabamos de ver, 2 oitavos, o traço ele sobe um pouco aqui acima da linha, indicando as escalas de quartos. E a cada 2 quartos nós vamos ter meia polegada. Então, o traço de meia, ele também se sobressai dos traços de quartos. Isso facilita a nossa leitura. Tudo bem? Então, a não ser que a peça ela não tenha um valor em 16avos, a gente usa esse início da régua. Geralmente a gente costuma não utilizar esse início porque é difícil de visualizar os traços de 1/32avos. Então a gente sempre costuma pegar a partir de 3 polegadas para fazer a leitura. Agora, se você vê que a escala em 16 não está dando uma medida exata, aí você pode ser necessário utilizar a escala de 32. Mas isso sempre fica ao critério de quem está medindo, certo? E também vai depender de quanto de exatidão ele quer naquela medida. Tudo bem? Então vamos fazer uma leitura, por exemplo. Vamos medir essa peça daqui na escala de polegadas. Então, como é que nós faríamos para medir essa peça na escala de polegada? Vou posicioná-la, como eu falei para vocês, eu vou posicioná-la aqui coincidindo o início dela com a escala de 3 polegadas aqui. O início dela está em 3 polegadas. Certo? Então, se nós estamos iniciando em 3 polegadas, a gente pode fazer o seguinte. Lembre-se que a gente vai ter que descontar o início. Aí nesse caso aqui, do 3 até o 4 nós temos 1 polegada inteira. Do 4 até o 5 nós temos mais 1 polegada inteira. Então até agora aqui, até o 5, se a peça fosse até aqui, nós teríamos 2 polegadas.
Mas depois do traço de 5 polegadas, ela passa mais algumas frações, mais alguns traços. E a gente precisa contar esses números de traços aí. Então, ó, depois de 5 polegadas, vamos logo notar, ela coincide com o traço que passa para cima? Não, ela está coincidindo com esse traço daqui. Esse traço ele não passa para aqui para cima, então não é traço de oitavos, é traço de 16. Então, ó, depois de 5 polegadas, ele vem 1, 2, 3, 4, 5 traços. Então, o comprimento dessa peça aqui, ó, é 2 polegadas e 5 traços da divisão de 16. Então, 5 16avos da polegada. Então, 2 polegadas e 5 16. É assim o comprimento dessa peça. Difícil isso daí? Basicamente igual milímetros, é contar traço. Se o traço vale 16, tem 5 traços, 5, 16. Beleza? Vamos ver uma outra medição dessa mesma peça. Se fôssemos pegar a largura dessa peça, espessura dela aqui, ó. Mais uma vez eu fiz a escala coincidir com o traço inicial de 16. Aí talvez pelo ângulo da câmera a gente não consiga definir tão bem onde ele está coincidindo. Tá? Pelo ângulo da câmera a gente pode não coincidir, que vocês ainda estão conseguindo ver essa lateral da peça aqui, ó. Mas eu vou mostrar o seguinte, que está no traço aqui de 3 polegadas o início da peça, e o final aqui a gente pode contar quantos traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 traços. Então, se está 9 traços depois do traço inicial, ele não chegou a nenhuma polegada inteira. Veja que ele começa no 13, ele não chega no traço de 4 polegadas. Então, é menor do que uma polegada. Então, se foram 9 traços, é 9 traços de 16. 9 e 16. Veja que eu poderia fazer essa medição também. Eu poderia também fazer a medição com o início da régua. Com esse início dela aqui, ó. Pegando a partir da referência de 1 polegada. Mas veja que com os traços de 32, não ia facilitar muito a minha leitura. Ia ficar muitos traços para a gente contar. A gente olhar aqui na escala de 16 em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 e 16, daria a mesma medida. Só que a gente poderia se atrapalhar por conta desse traço de baixo, mas a escala de 16 ela permanece aqui em cima. Isso aqui é de 16, aqui é de oitavos, e aqui em cima esses traços de quartos, e o maiorzinho de meia polegada. Tranquilo? A nossa próxima aula a gente vai fazer um exercício com medição de régua. Você que está fazendo seu curso técnico, que você quer treinar exercícios de régua, a gente vai pegar os exercícios, vai resolver, vai mostrar as figurinhas. É muito comum também questões de concurso, às vezes você pega a figura do instrumento para dizer que leitura você tem ali. E aí a gente vai poder praticar melhor ainda com régua. Agora é só para mostrar como é feita a leitura, como é feita a medição, sem dificuldades. Beleza? Então fica a dica para vocês e nos encontramos na próxima aula. Valeu!